Se alguém se pergunta, só existe um tipo de artigo? A resposta é não. Existem vários tipos de artigos. O tipo de artigo sempre estará ligado com a metodologia de pesquisa que você escolheu. Desse modo, a estrutura dos artigos, os tópicos que o texto deverá conter e até mesmo o tipo de dados e o modo de citação dependerão dessa escolha. Sou Juliana Vázquez Varas, este é Método GV e hoje apresentarei quais são os tipos de artigos científicos e quais são as suas diferenças. Os artigos científicos mais comuns, mais encontrados na literatura quando fazemos buscas para pesquisa, são os seguintes. Artigo empírico. Este tipo de artigo é desenvolvido como resultado de um processo de pesquisa que parte de uma hipótese de trabalho e de alguns objetivos específicos utilizados para se chegar a algumas conclusões concretas. Geralmente, esse tipo de produção científica possui o seguinte ordem estrutural: a apresentação de introdução do artigo empírico, do problema investigado, seus antecedentes históricos e os objetivos a serem pesquisados. No item referente à metodologia, vai se descrever detalhadamente todos os procedimentos metodológicos e meios que foram utilizados para conduzir a investigação. E no item referente aos resultados e à discussão, vão se apresentar os resultados e análises desses resultados a partir da interpretação do autor. Artigos de revisão. A proposta de um artigo de revisão é levantar o máximo de informações a respeito de um determinado tema. A partir dessa ideia, os autores podem explorar um conteúdo com características históricas ou demonstrar os principais dados sobre um assunto. Esse tipo de trabalho tem grande notoriedade para as áreas de humanas e sociais, porém nas ciências biológicas e da saúde acostumam ter um peso menor em virtude da possibilidade de realizar trabalhos mais inovadores. Existem 4 tipos de trabalhos de revisão. Revisão integrativa. Uma revisão é integrativa quando o autor explora o tema por meio de investigações em sites de busca. O intuito não é descrever detalhadamente os critérios pormenorizados para obter os artigos encontrados. O texto integrativo é livre e muitos especialistas o utilizam para explicar o estado da arte de um assunto. Todavia, esse trabalho deve conter uma estrutura racional e desmembrar os tópicos sobre o assunto relacionado. Além disso, em qualquer trabalho acadêmico é fundamental direcionar os tópicos do texto para não deixá-lo vago demais. Uma revisão integrativa também pode explorar os aspectos qualitativos e subjetivos de uma pesquisa, considerando as posições dos autores encontrados em relação à proposta, uma vez que o texto deve ser imparcial. A revisão narrativa. Esta revisão é uma proposta com um rigor metodológico menor, comparada com a anterior, pois a escolha das publicações a serem analisadas depende do autor e por isso é considerado subjetiva demais. Neste sentido, os autores da revisão narrativa podem cometer equívocos sobre a exclusão de artigos ou inclusão de outros sem relevância, sendo considerado um trabalho com pouco nível de eficiência científica. Os vieses de seleção são os mais característicos, além da análise superficial da revisão, o que às vezes desmerece esse tipo de trabalho em decorrência da sua baixa complexidade em comparação dos projetos mais consistentes. A revisão sistemática. A revisão sistemática trata do trabalho de maior nível de evidência científica, pois preza pela análise da qualidade metodológica dos conteúdos recuperados e tende a ser uma avaliação mais criteriosa da proposta científica. Neste sentido, uma revisão sistemática se inicia com uma pergunta específica, a formulação de uma hipótese coerente, para em seguida formalizá-la por meio de uma estratégia para levantar artigos sobre o tema idealizado. Artigo de meta-análise. Este é um tipo específico de artigo de revisão sistemática que se detém especificamente dentro de um único tema. Possui a diferença do que o pesquisador vai aplicar nesta revisão métodos estatísticos para analisar
um conjunto de dados numéricos resultantes de outros artigos. O estudo de caso. O artigo construído a partir de um estudo de caso é assim denominado pelo fato de que representa um relato de pesquisa que foi desenvolvido em uma pesquisa de campo, investigando um objeto específico, um caso singular, que pode ser uma pessoa, uma comunidade, um grupo, uma instituição. O estudo de caso como artigo científico é utilizado com maior frequência nas ciências sociais e na pesquisa qualitativa, pois estuda em profundidade um determinado caso, fato, fenômeno social, etc. Esse tipo de estudo é a metodologia mais utilizada pela antropologia, mas pode ser realizada em qualquer área de estudo, sendo bastante utilizado também na sociologia, na psicologia e nas áreas da saúde. As técnicas de pesquisa mais utilizadas para o artigo de estudo de caso são a observação participante, mas também são utilizadas entrevistas e aplicação de questionários, dentre outras que se acharem pertinentes e necessárias. O pesquisador trabalha com muita frequência com dados coletados que devem ser tratados de modo confidencial, exigindo muita responsabilidade. Notas técnicas. Esse tipo de artigo científico é mais considerado nota técnica, que descreve procedimentos ou técnicas utilizadas. Também podem estar relacionados a observações e fenômenos naturais que foram detectados durante o tempo em que um estudo foi realizado e que podem ser posteriormente melhor explorados em trabalhos futuros. Vale lembrar que as notas precisam ser produções de caráter concreto, com uma escrita bastante clara. E acabou o vídeo. Lembrem que todo trabalho científico deve ser produtivo e que todo artigo deve ter um objetivo para servir no desenvolvimento de ideias que possam circular na comunidade científica. Me deixa um like se gostou um pouco desse vídeo, compartilhe e comente se gostou muito para ter assim motivação para realizar outro tipo de vídeos. Lembrem que eu tenho outros vídeos falando de diferentes etapas da pesquisa no meu canal, pode ir para lá e dar uma assistida nesses vídeos. Deixa na caixa de comentários suas perguntas que eu adorarei responder. Deixo 53 beijos e 6 abraços. Tchau, tchau!